e para tudo sempre. Pai querido, abençoe a leitura da tua palavra na nossa mente. Ilumina o nosso entendimento, dá-nos entendimento. Ilumina a nossa mente, Senhor. Faz com que o teu Espírito venha reluzir dentro de nós a tua palavra e assim possamos compreendê-la e não somente isso, mas executá-la. É o que te pedimos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Isaías 34, vamos colocar na tela, Carlinha, os primeiros versículos. Eu vou ler, são 17, né, versículos. Nós vamos ler 8 versículos, não sei se posso fazer isso, pastor Douglas, de acordo com a divisão aqui. Até o 10. Até o 10? Vamos até o 10 então. Na tela, Carlinha, ok? Então vamos lá. Assim, Isaías, chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Nações, cheguem para ouvir, e os povos, cheguem para escutar. Ouça a terra. Olha, ele está chamando a atenção da terra, dos montes e dos outeiros também. A terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Então, nada ficou de fora. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, planeta, e o seu furor sobre todo o exército delas, sobre todo o exército das nações. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. Meu Deus. Vamos lá. Versículo 3. E os seus mortos serão arremessados, e dos seus cadáveres subirá o seu mau cheiro, e os montes se derreterão com o seu sangue. Coisa, pastor Douglas, isso é uma profecia escatológica. Nesse momento aí, mas ela se cumpriu, né? Que fala direto para o povo de Edom. Então eles acabaram passando por isso mesmo, né? Uhum. Nós vimos, principalmente na revolta dos Macabeus, como que eles foram assim judiados, né? Essa é a palavra. Perfeito. Então vamos lá. Versículo 4. Vamos voltar aqui a tela, Carlinha. E todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira. Ele fala do céu e da terra, né? Que os céus vão se dissolver. Você pode imaginar os céus se dissolvendo, enrolando? Isso já é lá em Apocalipse. Aí já é. Aí vai. Ele é porque a visão profética, ela mistura o presente, o passado, para fazer um link lá no futuro. Para que as pessoas possam entender o que vai acontecer espiritualmente. Perfeito. Versículo 5 aqui, então. Ele diz assim: porque a minha espada se embriagou nos céus. A minha espada se embriagou nos céus. Eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema, para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está engordurada da gordura do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra. Olha só, e grande matança na terra de Edom. A questão aqui é contra os edomitas. E os bois selvagens cairão com eles, e os bezerros com os touros, e a sua terra embriagar-se-á de sangue até se fartar, e o seu pó se engrossará com a gordura. Que coisa! Porque será o dia da vingança
do Senhor, ano de retribuições pela contenda de Sião. Olha aqui, e os seus ribeiros se tornarão em pés, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pés ardente. Esse pés, P-E-Z, eu vou ler que é isso. Nem de noite, nem de dia se apagará. Piche? Ah, tá. Em outra versão tem piche, né? Que tem tradução. E então, nem de noite, nem de dia se apagará. Para sempre a fumaça subirá, de geração em geração será assolada. Pelos séculos dos séculos, ninguém passará por ela. Vamos meditar um pouco sobre isso aqui, até aqui, pastor Douglas. O que o senhor tem a comentar sobre isso? Primeiro nós temos de entender que isso aqui é um juízo. Ele vai pegar a exemplo Edom, que era um povo que não obedecia a Deus, apesar de conhecer também a Deus, e por essa razão, o nosso Deus vai dar mediante aos seus pecados. Mas também esse texto, ele vai ser ligado com o final dos tempos também, que quando Deus, nós estamos no tempo que é chamado tempo da graça de Deus, ou seja, tempo da paciência de Deus, mas haverá um tempo que será a espada cortante descendo dos céus, aonde ali virá o juízo de Deus sobre toda a terra. Nota-se também que são nações e povos, ou seja, toda a totalidade do mundo será julgada. E esse julgamento divino, ele é o julgamento tão certo, né? Pois Cristo também veio a esse mundo. E como um ser humano poder-se-á livrar-se do julgamento divino? Somente através de Jesus Cristo. É a única maneira que esse homem poderá, então, se livrar de todos os males que tem na sua vida. Eu vejo também aqui, né, no versículo de número 8, que diz: porque este é o dia da vingança do Senhor e o ano das retribuições pela controvérsia de Sião. Nota-se também que é um acerto de conta com o próprio povo de Deus. Muitas das vezes, nós que aceitamos a Cristo como único e eterno Salvador, acabamos pensando que nós não iremos passar por nenhum acerto de conta. É o contrário. Apesar da nossa dívida estar paga, mas nós temos de prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos nesse mundo. É um ponto também que é interessante a gente ter aqui em mente, que é a indignação do Senhor aqui no versículo 2, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações. A Bíblia, ela deixa claro que não existe um que busque, não existe um que entenda, pois todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus, da glória de Deus. Temos de entender que aqueles que são salvos, que são perdoados, eles não são salvos mediante a sua justiça, eles não são salvos mediante os seus atos, mas são salvos mediante a graça de Deus. Positivo. Olha, o Bispo Macedo faz um comentário aqui, que eu quero trazer para vocês, com relação à espada embriagada. Me chamou a atenção, né? A minha espada se embriagou nos céus. Como é que foi isso? Edom nutria. Fala um pouquinho de Edom. Edom é um povo que de origem... São os edonitas. Né? Vindo de Esaú, né? Edom vermelho, Esaú. E eles, na verdade, eles se tornam um povo que eles vão ser contrário a Israel. Porque é Esaú e Jacó. Exato. Por que isso?
Tudo começa da história da bendita lentilha, né? Então, Deus acaba... É incrível, né? Porque até hoje a gente vê, né, esse povo, depois eles vão crescendo, os príncipes desses... Se tornou uma nação forte, poderosa, os edonitas com príncipes. E hoje, né, os árabes acabam também descendendo deles. E é interessante porque a questão da lentilha ainda está até hoje. Né? Eles continuam lutando e brigando entre si. Um se acha verdadeiramente retentor da promessa em detrimento do outro. E assim o outro também acha que é detentor da promessa em detrimento do outro. E assim eles brigam perpetuamente. Até e vai por aí. Mas tem uma promessa, né? Uma promessa bíblica da salvação de todo esse povo. Pela promessa que o anjo do Senhor tinha feito a Agar, que além do povo numeroso, Deus iria se revelar àquele povo, e Deus ele honra as suas promessas. Com certeza, né? Está aí é uma repetição da novela Gênesis, né? Trazendo hoje, nesse momento, hoje é dia 23 de julho, 24 de julho, né? Tem um capítulo na novela de hoje que fala sobre esse tema, né? O caso de Agar, né? E do seu filho Ismael. Aqui está, os edonitas nutria profundo ódio por Israel. Embora ambas as nações fossem ligadas por parentesco, está lá em Gênesis capítulo 36, você pode conferir na sua Bíblia, né? Se quiser acompanhar. Os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, eram tão hostis que chegaram a colaborar com a Babilônia na destruição de Jerusalém. Olha que coisa, né? Que ódio, né? Em 586 a.C., portanto, Edom representa no texto o julgamento e o castigo sobre as nações ímpias. A espada, instrumento designado pelo Todo-Poderoso para infligir a punição, estará banhada em ira e em vingança. Isso aí pode ter uma referência de Hebreus, capítulo 10, versículo 31. Sabendo disso, não desperdice as oportunidades de arrependimento e conversão. Um dia a mais no pecado pode ser fatal para a salvação. O tempo para preparar a alma e se voltar para Deus é agora. Foi até um tema do nosso devocional de hoje, quando falamos que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Está lá em Isaías capítulo 55, versículo 6. Você pode também conferir essa fala do próprio Deus. Olha, ele está disponível até hoje. Se a gente buscar, vai achar. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Quer dizer, é uma entrega total que a gente tem que fazer e buscar, e buscar, e buscar, e buscar. Ele está disponível. Agora, a busca tem que ser sincera. Não pode ser apenas, meu Deus, não. Sim, meu Deus, eu estou aqui humilhado, doente, eu estou aqui assim, endividado, eu estou com um problema no meu casamento, na minha família. Senhor, me ajuda agora. Eu te peço, pelo amor que tu tem, a sua criação, eu estou teu filho, enfim, um clamor. Esse clamor move o coração de Deus. É isso aí, pastor Douglas. Então, seguindo aqui, Carlinhos, versículo 11, diz assim, mas o pelicano e a coruja a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela, e ele estenderá sobre ela o cordel de confusão e nível de vaidade. Que versículo é esse? O pelicano e a coruja
vão possuir o quê? Aquela terra que foi desolada? Vai ser desolada, isso são animais de rapina. Rapina, o bufo e o corvo. Na verdade, depois, mais à frente, aí a gente vai entender o que tais animais simbolizam espiritualmente. No texto mais abaixo, a gente vai ver até o versículo 15, né? Tá. Que isso, a gente vai conseguir enxergar o que eles simbolizam biblicamente. Tá, versículo 12. Eles chamarão ao reino os seus nobres, mas nenhum haverá, e todos os seus príncipes não serão coisa alguma. Eita! E nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos nas suas fortalezas, e será uma habitação de chacais e sítio para avestruzes. As feras do deserto se encontrarão com as feras da ilha, e o sátrio clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Versículo 15. Ali se alinhará a coruja e porá os seus ovos, e tirará os seus filhotes, e os escolherá debaixo da sua sombra, e os recolherá debaixo da sua sombra. Também ali os abutres se ajuntarão uns com os outros. Isso é juízo de Deus. Buscai, versículo 16, buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas faltará. Ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado, e o seu espírito mesmo as tem ajuntado. Porque ele mesmo lançou as sortes por elas, e sua mão lhas tens repartido com o cordel. Para sempre a possuirão, de geração em geração habitarão nela. Olha, eu confesso que eu fiquei meio perdido aqui agora. Bom, vamos nós. Toda vez que a Bíblia fala de aves, de rapinas, ela está falando, na verdade, de esfera espiritual, demônios, né? Espíritos malignos. Nota-se que ele fala de sátiro. Quem são os sátiros? Os sátiros são aqueles metade animais, né? Bode e homens. Eles eram considerados como demônios que perseguiam as crianças e matavam as crianças. Mais um pouco, né, fala sobre os espíritos da noite. O espírito da noite na Bíblia, né, na tradição judaica, era chamado de Lilith, que tem uma lenda que diz que foi a primeira mulher de Adão, e ela, pelo um fato de desobedecer a Deus, se tornou a mãe de todos os demônios. Ela vagava pelo deserto, por campos áridos e secos, buscando quem pudesse tragar. Jesus, ele utiliza essa lenda para explicar o que acontece quando um demônio sai do corpo de uma pessoa. Essa esfera espiritual ia ser ordenada pelo próprio Deus para servir de juízo a eles. Algo que nós temos de entender, que os demônios estão debaixo do poder do próprio Deus. Eles muitas das vezes são utilizados como juízo também na vida daqueles que estão cometendo pecado, que estão se distanciando de Deus. Só havia uma chance desse povo se salvar disso. Nota-se que até os príncipes, os principais, perderam a sua autoridade. E aqueles que fugiram desse lugar, que poderiam voltar para poder ajudá-los, eram impedidos. Impedidos não por uma força humana, mas sim por uma força espiritual, uma força maligna. E eles só poderiam vencer isso buscando através da palavra de Deus. Somente através das Santas Escrituras eles poderiam modificar essa situação da vida deles. Porque nenhuma das coisas que está escrito na Bíblia
iria falhar. Notemos que a palavra de Deus, ela traz bênção e maldição para aqueles que a seguem e para aqueles que descumprem, claro, a maldição. E nós também conseguimos enxergar que através das Santas Escrituras, a palavra diz, Salmo 106, enviou a sua palavra e os sarou, e os curou, e os livrou daquilo que era mortal. O povo cada vez mais afastado da Bíblia, mais propício está a essas influências diabólicas, demoníacas, aonde vai trazer desespero, tristeza, miséria para a vida das pessoas. E aqui eu até faço uma abertura, né? Muitas pessoas estão com a sua vida miserável, com a sua vida cheia de destruição, cheia de tristezas, de lamento, por causa de demônios. Existem demônios que tiveram legalidade, bispo, estão atuando na vida daquela pessoa, no lar daquela pessoa, na família daquela pessoa, na casa daquela pessoa, e só há uma maneira de se libertar, é através do nome de Jesus Cristo e obedecer a palavra dele. E que é importante também, a gente tem observado, pastor Douglas, que se devemos ler a palavra, conhecer o caráter de Deus mediante a palavra. Isso é fundamental. Eu vou sempre lá em Josué, quando Josué assume o lugar de Moisés, Deus dá uma direção, diz assim, olha, Josué, presta atenção, você agora vai guiar esse povo pelo deserto. Medita nesse livro dia e noite, de noite. Fazendo assim, você não somente salvará a tua alma, mas como também fará prosperar esse povo. Então, ele é o guia. Então, nós estamos aqui hoje na condição de leitor, de mensageiros também, porque estamos lendo a palavra de Deus. Isso cada vez mais me é exigido de mim, conhecer mais da palavra de Deus. Aquele que conhece a palavra e se procura buscar nela o caminho, né? Os caminhos de Deus, certamente vence as barreiras, vence as dificuldades, porque os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Mas quando a gente encontra, quando a gente procura dedicar a buscar e conhecer não só os caminhos, mas os pensamentos dele, que são difíceis, eu costumo até dizer, às vezes, brincando, que quando eu consigo entender o pensamento de Deus, ele muda o pensamento. É verdade. Eu tenho essa impressão. Quando eu começo a entender alguma coisa, ele muda tudo. Mas eu procuro sempre estar interessado em saber qual é a direção que ele tem para a minha vida e me atenho também, me ater em sofrer, sabe, por conta da fé, de suportar a perseguição, suportar as injúrias, suportar as mentiras, tudo que vem contra a nossa natureza humana, o nosso brio, a nossa vaidade, a gente sufocar para que a palavra de Deus cresça, para que a palavra de Deus permaneça reinando, atuando na nossa vida. O comentário final aqui do Bispo Macedo, que eu quero ler para você, é o seguinte: o livro do Senhor era literalmente o rolo das profecias de Isaías. Deixa eu abrir um parênteses. Eu sabia que lá em Israel tem um bunker, um lugar em Israel, eu estive lá, onde todo o livro de Isaías está guardado, originais, de uma forma guardado contra ataques atômicos, contra bomba, contra tudo. É um bunker de uma segurança isso incrível. Que outra coisa, preservado todos os escritos de forma que a refrigeração não pode ser destruído. Todo Isaías está guardado de forma muito segura,
como nenhum outro livro. Impressionante. Sim. Que é o de Isaías. É por causa da promessa, né? O livro de Isaías, ele é muito importante para os judeus, porque fala do reino messiânico, onde Israel seria restaurada na sua terra, que aconteceu, aonde viria um rei prometido, que nós acreditamos ser Jesus Cristo, e que Jesus Cristo virá em glória, e ali eles ainda estão esperando esse rei, não sabem quem é, mas a gente já tem plena convicção que é Jesus Cristo, onde haverá um líder sobre Jerusalém, além desse rei. Está tudo escrito, é o livro que dá um norte para todo judeu. Interessante. Eu estive lá nesse local, né? É um lugar separado, e ao lado desse lugar tem lá uma como é que diz? Uma maquete de Jerusalém, do tempo de Jesus, né? Lá, a maquete de Jerusalém fica bem ao lado desse lugar, desse bunker, né? Que é a prova de bomba, de qualquer tipo de investida humana. A gente vai até um certo ponto, conhece, está tudo lá, assim, explícito, cópias nas paredes, mas o original é guardado de forma muito, muito, muito segura contra qualquer ataque humano. Impressionante. Eu lembrei disso aqui agora. Eu lendo aqui o comentário do Bispo Macedo, ele fala assim, ó, o livro do Senhor era literalmente o rolo das profecias de Isaías, que estão lá intactos, hein? Intactos. O profeta convida o povo a comparar no futuro o cumprimento de cada palavra dada por Deus. O cumprimento dela. Podemos compreender que as Escrituras Sagradas são o livro do Senhor para nós. Crê nisso. Essa magnífica obra contém todos os planos divinos para a humanidade. A Bíblia é o único livro que contém informações verídicas sobre o passado, relata como tudo foi criado, sobre o presente, descreve o que o homem precisa saber para viver bem, aleluia, e sobre o futuro, revela os acontecimentos vindouros e mostra os destinos eternos. Pastor Douglas, qual a palavra? As Santas Escrituras, elas têm um hino da harpa que diz que as Santas Escrituras nos alimentam, nos inspiram, nos fazem feliz, são as palavras de Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós que estamos vivendo nesse mundo e a nossa visão limitada, mente limitada, coração limitado, até os nossos desejos melhores são limitados. A gente não consegue pensar naquilo que Deus tem para cada um de nós. Por isso que na palavra dele, ele diz, eu bem sei o plano que tenho sobre vós. Não é o plano que vocês quiseram, não é aquilo que você sonhou, é algo além. Além. É algo que vai... Os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Porque Deus, ele revela isso aqui. Vamos lá. Na palavra dele. Na palavra dele. Ele revela aqui nas Santas Escrituras. E quando eu leio a Bíblia, eu choro, sabe? Eu tenho no meu coração a certeza que Deus está falando comigo. Sim, é verdade, pecador, é verdade. Mesmo eu sendo uma pessoa que não mereço, mas a palavra de Deus, ela me traz vida, e uma vida em esperança. Não é uma esperança humana, não. É uma esperança viva e eficaz, porque é o caminho que Deus traçou para a minha vida. Para nossas vidas, a minha também. E da Carla também, né, Carla? Não chora não, Carla, fica tranquilo que a gente está... Faz parte, né? Muito bem, gente. Chegamos ao final, então, desse estudo de hoje. Isaías, capítulo 34. Não perca, os demais livros, os demais capítulos serão também levados até você através desse canal. Né? O livro completo de Isaías está sendo estudado por nós. Eu e o pastor Douglas e você, que nos acompanha sempre aí
pelo canal, né? Vamos orar agora, agradecer a Deus por tudo. Eu sempre costumo orar consagrando um copo com água. Se você crer, se você quer, prepara o seu copo com água também. Vai lá agora, pega um copo com água, coloca aí. E se você tem uma enfermidade, tem um problema qualquer que você acredita que Deus pode atuar neste contato com a água ungida, abençoada, Deus vai te abençoar. Tudo é fé. Tudo é possível àquele que crê. É apenas um elemento. Você sabe que a água representa o Espírito Santo? Também. A água lava, a palavra lava, a água também nos lava, a água nos batiza. Olha que coisa bacana. O batismo nas águas é para lavar o nosso pecado também. Então vamos aqui agora orar a Deus, para Deus assim consagrar esta água. Você bebendo dela com fé, pode estar certo que Deus vai te visitar nesse momento. Água transbordante, você faz transbordar essa água. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, nós estamos na tua presença, Senhor. E sob a tua palavra, nos debruçamos neste momento para compreender qual seja a tua vontade, qual o teu juízo sobre a face dessa terra, para que nós possamos nos livrar, meu Deus, das maldições que virão sobre a humanidade. Enquanto aqui estamos, meu Pai, nessa terra, somos passageiros aqui, mas na minha geração, na nossa geração, nos dedicamos a entender e compreender a Tua palavra e buscar o Senhor de forma muito, muito, muito violenta, querendo entender a Tua palavra, Senhor, porque o Senhor disse que a salvação ganha através de violência. Nos violentamos, nos agredimos a nós mesmos o tempo todo para fazer a tua vontade. Pai, ajuda a gente a vencer a nós mesmos, meu Pai, a vencer nossas vicissitudes, os nossos desejos pecaminosos, as nossas fraquezas, meu Deus, seja ela de qualquer natureza, física, espiritual, sentimental, sexual, qualquer natureza, meu Pai, ajuda a gente, abençoa este irmão, esta irmã que ora comigo agora e que necessita agora da tua manifestação de poder para curá-la, para libertar deste mal que veio sobre ela. Meu Deus, por algum momento houve a entrada do mal, mas em nome de Jesus, por um caminho entrou, mas por 7 caminhos ela há de sair. Consagra, Pai. Eu te peço, nós pedimos que o Senhor abençoe essa água. Coloca virtude nessa água, Senhor. E como símbolo um ponto de contato, de fé, nós beberemos desta água para que recebamos a cura divina, para que através desse contato com este líquido tão precioso, porque se ele não tem vida, então, Senhor, que a vida esteja nela e que possamos receber a vida do Senhor em nosso ser. Em nome de Jesus, e todos que creem digam amém. Beba do seu copo com água em nome de Jesus. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui falando da tua palavra, especialmente desse livro do profeta Isaías. Que coisa linda, hein? É lindo. Me lembrei de Israel agora, né? O que eu trouxe para o senhor. O senhor sabia que tem esse bunker lá em Israel? Sabia, eu dei aula de arqueologia bíblica, né? Aí era uma das cadeiras que eu dou, então a gente mostra ele, né? Mostra as fotos, né? As fotos, para que as pessoas possam ter noção que a Bíblia, porque muita gente pensa que a Bíblia é invenção. E a gente, quando mostra que existem os manuscritos mais antigos, estão guardados, preservados, a mente, às vezes, daqueles que têm alguma dúvida, é sanada. Aí fala, realmente existe comprovação. Inclusive, é o livro mais antigo que tem comprovação, porque os demais não têm. Não tem comprovação, é verdade. E que é vivo. Esse livro aqui é vivo. Vivo. Ela é viva, né? Coisa linda. Você está moribundo, né? Entristecido. Leu aqui. A Bíblia, Pronto.
tremendo, é fôlego, né? De vida. É fôlego, né? É respiro. Gente, olha, que Deus abençoe vocês, tá? Obrigado por ter nos acompanhado aqui nesse estudo. Fique com Deus e acompanhe os demais estudos que vão pela frente, tá bom? Obrigado por estar no nosso canal. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Até a próxima. Fiquem com Jesus. Obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado, pastor Douglas. Amém. Obrigado, Deus abençoe Jesus. Vocês. Não esqueçam, hein? Marcar aí o sininho, compartilhar, comentar e seguir a gente. Que Deus abençoe. Jesus te ama. Beijo.